e vamos conversando no chat. Boa noite, família Cafelma! Que alegria rever vocês novamente. Isso é Cafelma. Cafelma é amor, é fraternidade, é um movimento que nos une, que faz com que nós nos sintamos bem mais próximos do Mestre Jesus, ele que nos orienta, que nos incentiva a sermos melhores a cada dia, e a esta espiritualidade amiga, como Leopoldo Machado, esse ser abençoado, que inspirou tantos seres luminares que já estão na pátria espiritual e que iniciaram esse trabalho desde 1977. E olha a nossa missão, que não é pequena, minha gente. Estarmos juntos para levar adiante o trabalho do Cristo. Seja, então, no falar, no aprendizado, seja com a mochila nas costas, com a campanha do quilo, seja no evangelho em ação, falando um com o outro e mantendo esta fraternidade que nos une, que impera na nossa vida. Portanto, a nossa alegria é imensa podermos estar com todos os estados do Nordeste aqui representados e podermos, então, aprender ainda mais toda a alegria e todas as bênçãos da doutrina dos Espíritos, que é o cristianismo redivivo. Neste momento, sabemos que estamos no período da Semana Santa, o período em que a Cafelma se reúne e presencialmente, mas fomos impedidos em virtude da pandemia, porém, não nos falta a alegria de viver, o entusiasmo e, acima de tudo, a fraternidade que nos impera. E graças à tecnologia, a gente sente esse aconchego espiritual de estarmos bem juntinhos. E para o ano, se Deus quiser, nós vamos, então, estar juntos presencialmente. Mas, enquanto isso, a Cafelma continua. Vamos estar sempre ligados aqui na tecnologia, aprendendo cada vez mais e juntos. Por isso, nesta noite, estamos celebrando os 160 anos do Livro dos Médiuns e também com a temática geral Vossos Filhos e Filhas Profetizarão, que estão lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. E neste momento, né, a gente sabe que a gente está dando continuidade ao encontro da Cafelma, que se iniciou ontem, 2 de abril, com a magistral palestra do nosso querido irmão Antônio Alves, trazendo mediunidade com Jesus. E hoje nós teremos uma grande roda de conversa falando sobre Allan Kardec e os fenômenos espíritas. Vamos agora abrilhantar mais ainda, porque Cafelma também é arte, Cafelma é alegria. E agora a gente vai ouvir o poeta Merlânio Maia, trazendo arte genuína para todos nós, que o nosso sentimento, o nosso coração possa se abrir cada vez mais. Com vocês, Merlânio Maia! Boa noite, meus amores. Boa Páscoa. Páscoa é a libertação da escravidão do passado, do fardo triste e pesado que padeceram os judeus. Mas Jesus muda o sentido ao sair da sepultura e nos mostrar as alturas do lindo reino de Deus. E a Páscoa rompeu com a morte, dando um sentido para a vida, mostrando sempre a saída do sofrimento e da cruz, nos desvelando o caminho que nos dá felicidade, vida, caminho e verdade. A Páscoa é o Mestre Jesus. Por isso nós desejamos uma Páscoa bem feliz, onde a paz é a diretriz e o amor espalha a luz, que a família comemore a tradição pascual que indique o ideal do Evangelho de Jesus. Deus é mais, Deus é muito mais. Deus é mais, Deus é muito mais. Quem lembra? Deus é mais, Deus é muito mais. Deus é muito mais. Olha a natureza explodindo em beleza multicor. Vê que sutileza entre o mundo da abelha e o da flor. Vê que a vida é tanta nos mundos infinitesimais, sempre a nos dizer que foi Deus que criou, que Deus é mais. Deus é mais, Deus é muito mais.
é a cara das cafés. Deus é mais, Deus é muito mais. Deus é mais, Deus é muito mais. Deus é muito mais. Vê que o sol mantém nossa vida na luz e no calor. Mesmo assim já vem das galáxias provido de esplendor. E os bilhões de sóis em cadeias de espaços siderais luzem a dizer que foi Deus que criou, que Deus é mais. Deus é mais, Deus é muito mais. Deus é mais, Deus é muito mais. Deus é muito, Deus é muito, Deus é mais, Deus é muito mais. Deus é muito mais. Deus é mais, Deus é muito mais. Deus é mais, Deus é muito mais. Deus é mais, Deus é muito mais. Deus é muito mais. Eu estou fazendo uma passagem nas Cafelmas. Pena que o tempo é pouco para a gente levar as músicas todas, não é? Mas, pelo menos por enquanto, a gente vai traduzindo essas músicas em músicas, as nossas alegrias, nossas oficinas que nós fazíamos, aquelas apresentações lindas, aquele amor que a gente sempre é no toque do outro, no abraço, que nós não estamos podendo agora. No entanto, é um exercício espiritual para que a gente possa abraçar virtualmente, espiritualmente, tecnologicamente, não é? Então, outra Cafelma. Eu peço que desligue o telefone de vocês aí. Esse telefone é para ficar desligado. Então, a outra Cafelma que a gente foi uma festa. Vamos lá. C-A-K P-F-L-M-A é Cafelma C-A-K é Cafelma é Cafelma C-A-K F-L-M-A café, uma caravana da fraternidade, pois a caridade nos leva e conduz, trabalho divino de amor, heroísmo, onde o espiritismo retorna a Jesus, reúne pessoas de todo o Nordeste, e os cabras da peste instrui com valor, campanha do quilo, estudo e alegria, arte e cantoria se entregam com amor, e os legionários se amam, se encantam, mortos se levantam com Consolador. C-A-K P-F-L-M-A é Cafelma C-A-K F-L-M-A Cafelma que integra, Cafelma que ama, Cafelma que clama por justiça e paz, por alteridade, amor e altruísmo, pelo espiritismo a integração faz. Nós somos baianos e paraibanos e pernambucanos, nós somos também norte rio-grandenses, somos sergipanos e alagoanos, cearense vem, e aos maranhenses e piauienses uniremos todos para fazer o bem. C-A-K F-L-M-A, estou emocionado. C-A-K F-L-M-A é Cafelma C-A-K F-L-M-A é Cafelma C-A-K F-L-M-A Cafelma que integra, Cafelma que ama, Cafelma que clama por justiça e paz, por alteridade, amor e altruísmo, pelo espiritismo a integração faz. Nós somos baianos e paraibanos e pernambucanos, nós somos também norte rio-grandenses, somos sergipanos e alagoanos, cearenses vem, e aos maranhenses e piauienses uniremos todos para fazer o bem. C-A-K F-L-M-A é Cafelma C-A-K F-L-M-A é Cafelma C-A-K F-L-M-A é Cafelma é Cafelma é Cafelma. Aê, meus amores, no final tem mais um beijo no coração de vocês.
Que alegria! Isso é Cafelma! Cafelma toda essa confraternização. Eu me emocionei cantando, por isso que saiu truncado. Eu emocionado lembrando daquele tempo. Maravilhoso, poeta Merlânio Maia. Você é luz nas nossas vidas. Nós ficamos imensamente felizes e viajamos no tempo neste momento em inúmeras Cafelmas que participamos. Então vamos agora dando continuidade a esse momento abençoado, né? Vamos pedir nesse instante para que, dando de acordo com a programação, a nossa querida irmã Deise possa fazer a prece inicial, em nome de Jesus. Boa noite, queridos irmãos. Saudações cafelmistas. E vamos agora orar, vamos fechar os olhos e elevar o nosso pensamento ao Pai. Queridos irmãos, que a paz de Jesus envolva todos nós neste momento. E agradecidos, vamos pedir a sua proteção e amparo no encontro da noite de hoje, para que sejamos auxiliados na compreensão dos ensinamentos do tema em foco. Mestre Jesus, através da espiritualidade amiga, inspire Isabela, Lorena e Maiara, para que transcorra a palestra e o bate-papo na tua santa paz. Permaneça conosco, Mestre Jesus, e que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Deise, pela prece. Com esta prece, nós iniciamos mais uma vez a nossa tarefa. E agora chegou um momento muito especial também. Um momento onde temos as saudações de todos os estados. Carinhosamente, queríamos dar a palavra para todos, mas a gente sabe, não é o tempo. Mas aí vai a representação do estado e a gente recebe esse abraço muito carinhoso. Então, vamos iniciar, então, pelo Ceará, com a nossa querida Conceição Lourenço, por gentileza. Nossa, a Janiele até se escondeu, né? Cadê a Janiele? Gente, a Janiele falou comigo antes, disse que queria dar oportunidade para as outras pessoas também falarem, ok? Então, em nome de todos nós aqui do Ceará, sintam-se abraçados. Receba o nosso boa noite carinhoso, a nossa saudade, a vontade de estar juntos. Mas eu ontem fiquei muito feliz com a ideia da Raquel, da gente ter um tempo maior junto. Acho que eu vou até levar aquela tapioca, Raquel, para a gente ter tempo de comer enquanto estamos juntos. No próximo ano, se Deus quiser, eu estarei com vocês, não só eu, muita gente do Ceará, para que a gente possa se encontrar, trocar abraços, sentir bem de perto essa energia que a gente, mesmo de longe, pela telinha a gente sente essa energia, imagina de perto. Eu estou curiosa, morrendo de vontade que chegue esse dia. E vai chegar. Sintam-se todos abraçados e abençoados. Boa Amém. noite a todos. Obrigada, minha querida. Eu assino embaixo e a tapioca vai junto, porque nós vamos juntos também, com muita alegria. Não é corrupção, isso é incentivo. Com certeza. Obrigada por tudo. E a gente abraça e recebe muito carinhoso o abraço dos cearenses. Mas agora a gente vai para o Rio Grande do Norte, esse povo maravilhoso que a gente ama, que está ali, ó, na constelação familiar, que é da Cafelma. A Cafelma conhece, é 1000 estrelas. Melquisedeque, é com você, meu querido. Boa noite a todos. Estamos gratificados por participarmos desta reunião virtual. No entanto, nós nos lembramos muito dos vanguardeiros que nos antecederam na formação desse grupo de trabalho a nível de Nordeste, né? E que as fronteiras possam se expandir cada vez mais, indo para os demais estados, que nós possamos, dessa forma, entregar
ainda mais os nordestinos do movimento Cafelma Nordeste. Porque a Cafelma não pode ser apenas um patrimônio de um estado, mas de vários estados, e quem sabe algum dia chegaremos até do país inteiro fazermos esse movimento mais avantajado. No entanto, agradecemos a atenção de todos e a participação, e que todos sejam felizes para sempre. Muita saúde, muita paz. Um beijo, um grande abraço para todos. Gratidão, meu querido. Também receba em dobro tudo isso que nos desejas. Vamos agora para as Alagoas. Nosso querido Miguel, é com você, meu querido. Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. É uma imensa alegria daqui de Maceió ver todos vocês lindos e maravilhosas, né? É bom demais. Seria melhor se fosse presente, né? Seria melhor. Mas, já que a gente não pode, né? A gente fica daqui naquela torcida por todos nós, para que a gente possa passar por isso e logo, logo estarmos juntos, com certeza. Eu sei que a vacina vai demorar um pouco para mim, que eu estou muito jovem, daqui que chega os 20 anos vai demorar um pouco, mas eu vou chegar aí em Pernambuco vacinado, que eu quero dar um abraço no meu pastor, o meu pastor querido. Então, meus irmãos, aquele abraço dos alagoanos para todos vocês. Uma boa noite a todos. Obrigada, meu querido. Receba também o nosso abraço muito carinhoso de todos os alagoanos que aqui se encontram. Vamos agora para as terras sergipanas. A nossa querida Josenilde. A gente tem aqui Josenilde, tem Cris, e hoje vamos receber de Josenilde. É com você, minha querida. Boa noite a todos, irmão Cafelista. É com muita alegria que eu participo mais uma vez desse encontro maravilhoso, que só deixa saudades na gente, né? E representando aqui o nosso estado, mando um abraço a todos e pedindo ao Divino Mestre que logo em breve possamos participar presencialmente todos juntos. Um grande abraço a todos. Obrigada, minha querida. Recebam todos os sergipanos um abraço muito afetuoso. Vamos agora para as terras pernambucanas. E hoje a gente tem a alegria, a grata satisfação, seja muito bem-vinda, de conhecermos Isabel Falcão, nova cafelmista. Se agregue conosco e receba o nosso aconchego carinhoso da Cafelma. Como diz a minha amiga Deise, saudações cafelmistas. Obrigada, Raquel. Que Jesus abençoe a todos vocês. É uma alegria muito grande poder estar saudando a todos em nome do nosso estado, Pernambuco. Eu não tive, como ela disse, sou nova ainda, não tive a oportunidade de participar de nenhum encontro, né, onde todos vocês se reúnem, mas uma das coisas que chama sempre muita atenção de todo mundo que começa a participar desse trabalho é o aconchego, é a alegria, é a forma como a gente se sente acolhido. Então, eu desejo que todos vocês se esforcem sempre, como já têm se esforçado, para continuar esse trabalho dessa forma, né, trazendo esse acolhimento, essa alegria, para que muitos e muitos outros mais se sintam assim acolhidos e à vontade. Um grande abraço, que Jesus abençoe a todos. Que alegria, Isabel, porque sabemos que uma vez cafelmista, gente, sempre cafelmista. Então agora você está com o seu DNA junto conosco, estamos juntos nesse trabalho de amor e luz. Esteja sempre conosco. Obrigada mesmo, abraçamos todos os pernambucanos, em seu nome. Vamos agora, então, a Paraíba, meu berço, minha Paraíba amada. Nosso querido Clóvis Gomes, que está ali com a querida e amada Lúcia também. Abra, por gentileza, o seu microfone, meu querido. Bem, está dando um problema de microfonia. A gente não está ouvindo. Acho que tem alguma coisa de microfonia. Vocês estão ouvindo bem? Não, está dando microfonia, Clóvis. Está dando aquele... Ou então, você fala depois, por enquanto, eu acho que você vai ter que ajeitar o microfone, lembra? Não, está dando microfonia. Enquanto você ajeita, a gente vai aqui na Bahia. Vamos lá.
Vamos na Bahia. Enquanto você consegue ajeitar, Clóvis. Vamos receber um abraço muito fraterno da nossa querida e amada Edna. Seja bem-vinda, querida. Boa noite, saudação cafemista, quer dizer, muito nova na área, mas bem feliz por estar participando dessa família maravilhosa que é você. E agradecer a oportunidade de falar em nome da nossa Bahia, especialmente em nossa Salvador, né, terra de todos os santos, de todos os encantos, de todos os aconchegos, e agradecer. E esperançosa de poder estarmos juntos dentro em breve, para nos confraternizarmos mais ainda, mais próximos, mais juntinhos, tá? Agradeço, peço desculpa pela minha ausência de ontem, por motivos que você, Raquel, acho que já deve estar sabendo, e, então não pude estar presente, mas hoje eu estou aqui, firme e forte, representando o nosso estado, agradecendo a oportunidade e que tenhamos uma noite repleta de aprendizado e mais ainda crescimento, tanto moral como espiritual para todos nós. Muito obrigada. Em nome de nossa Bahia. Gratidão, querida Edna, representou muito bem a nossa Bahia amada e também damos um abraço muito fraterno a todos os baianos que aqui se encontram. E agora vamos voltar à nossa Paraíba, um abraço. Ei, meu querido Clóvis, eu vou pedir então para que está com problema na sua microfonia, mas a gente pede a Regina para fazer então a saudação. Porque está dando problema, infelizmente. Tá certo? A gente agradece você, sinta-se abraçado com Lúcia, mas Regina, faça as honras da casa da nossa Paraíba amada, minha querida. Oi, Raquel, a você e a todos o nosso boa noite. Um abraço fraterno de todos nós paraibanos, para todo esse Nordeste querido. E eu fico assim olhando e pensando comigo, nem a própria pandemia conseguiu abafar nossa alegria, abafar esse sentimento de amor e de fraternidade que une essa Cafelma. A todos vocês, meus irmãos, em nome da Paraíba, o nosso abraço, a nossa certeza de que muito breve estaremos juntos. E Raquel te prepara, não faz programa nenhum não, porque vai ser de manhã, de tarde, de noite, abraço, aconchego, lembranças, sorrisos, alegrias, para a gente estar se abraçando e se beijando constantemente. O programa tem que ser bem resumido, viu? Para dar tempo para a gente se confraternizar. Um cheiro, um abraço para todo mundo, paz e saúde. Obrigada, Regina, minha querida Regina. Essa minha camisa, Regina, tu lembra? Me lembro demais, meu amigo. Ótimo, linda, linda. Que saudade, né? Ah, meu Deus, tomara que passe logo tudo isso, pelo amor de Deus. E eu que estou com 82 anos, meu filho, preciso antecipar muita coisa na minha vida. Já pensou? Mas vai conseguir, tchau, minha querida. Você com 82, eu quero chegar assim, linda, maravilhosa, jovial e vacinada, minha filha. Olha, estamos felizes, a Paraíba abraça a todos. Estamos felizes por este momento. Clóvis, acho que deu problema ainda no seu, né? Então, tudo bem, a gente vai adiante. Diante de tudo que nós já recebemos, de tantos abraços, tanto carinho, tanto amor, isso é Cafelma. Quem está vindo e chegando pela primeira vez vai sentir toda essa emoção. E nós já dissemos aos pernambucanos, Célio, Ivânia, todos os pernambucanos, por gentileza, vai ter que ter um turno só para nós colocarmos em dia os aconchegos, os arroxos, os abraços, os beijos, porque isso a gente precisa. Isto é Cafelma, minha gente. Então agora a gente vai para um momento muito especial. Estamos aguardando este momento porque sabemos que a Cafelma é aprendizado. Nós estudamos a doutrina espírita, nós estudamos Allan Kardec, a codificação, e o protagonismo juvenil se apresenta para nós, para nos dizer que o dinamismo continua, que a sustentabilidade do movimento espírita está garantido, porque essa juventude vai dar continuidade a todo esse processo de disseminação, divulgação da doutrina dos espíritos. E, além do mais, Allan Kardec, o codificador, ele trabalhou com a juventude.
Eram jovens médiums. Vocês sabem disso, como Ruscelino Jafé, Hermance Dufour, eram jovens médios que ele trabalhou junto com ele na codificação. E por isso, a Cafelma também pede apoio e ajuda e aprende com essa juventude. E nesta noite, nós vamos ter uma roda de conversa sobre Allan Kardec e os fenômenos espíritas. E teremos, então, Maiara Maia, que é da Federação Espírita Paraibana, Isabela Falcão, que é da Federação Espírita Paraibana e do Centro Espírita 12 Apóstolos, da Paraíba, na Maiara da Paraíba, e Lorena Sávila, que é do Rio Grande do Norte. E todas elas, né, trazem para a gente inúmeros conteúdos, onde a gente vai poder ouvi-las e também fazer um bate-papo, conversa e perguntas bastante informal. Lorena participa no Centro de Estudos da Doutrina Espírita. Neste momento, vamos pedir uma boa noite para as nossas queridas que já estão conosco aqui, iniciando por Maiara Maia. É com você, querida. Olá, queridos e queridas cafeaunistas. Me escutam bem? Sim. Ótimo. Boa noite a todos, ou bom dia, boa tarde, a depender aí do horário que você esteja assistindo, né, esse nosso momento. Que alegria estar aqui com vocês, gente. Esse ano não teremos, né, o momento presencial, lá com aquele redário, com aquele café da manhã, com tudo aquilo, né, que temos nas nossas cafelmas, mas que bom que estamos, mesmo assim, mesmo no momento de pandemia, mas realizando esse encontro virtual. E para debater uma temática tão importante, né, como é o Livro dos Médiuns. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje, ainda mais com duas amigas, né, nessa roda de conversa. Lorena, que também é cafeumista, Isa, que participou da última Cafelma também, um momentozinho lá conosco. Então, uma boa noite a todos e vamos lá, vamos conversar, vamos bater papo, que vai ser muito boa essa noite. Olá, gente, boa noite. Meu nome é Isabela, como o Mai falou, um prazer estar aqui com vocês. Vai ser muito bom refletir sobre assuntos tão importantes, né, tão fundamentais. E no mês importante, né, comemorativo do início da codificação, então é importante estar resgatando todos esses assuntos e estar falando no codificador. Então vai ser muito importante estar aqui, muito feliz de estar com vocês, conversando isso, como o Mai falou, entre amigas, né, que a gente é muito amigas. Oi, pessoal, boa noite, me escutam bem? Então, como o Mai bem falou, Isa reforçou, né? A gente está muito feliz de estar aqui entre amigos, falando sobre esse assunto tão interessante, né? Desde o início da codificação, que é a mediunidade. E eu estou muito feliz de rever as carinhas aqui mesmo virtual, e que a gente possa se encontrar fisicamente em breve, né? Mas a gente continua conectado nos nossos corações e agora virtualmente também. Então, espero que a gente possa conversar, né? E essa é uma conversa não só entre nós três, né? Então a gente quer que vocês interajam com a gente, conversa aqui no chat, a gente vai estar lendo, acompanhando as mensagens de vocês, no grupo também, né, Mai, do WhatsApp, se quiser colocar lá as interações, perguntas, comentários, a gente vai conversando, e já agradeço, né, o convite. Que maravilha! A gente agradece antecipadamente essas três lindas e fofas e maravilhosas, e é com vocês a palavra. Vamos adiante. Queridas, então, como já foi falado, né, a nossa temática versa em torno dos 160 anos do Livro dos Médiuns, né? Ontem tivemos uma palestra sobre mediunidade com Jesus, então, segundo a revelação, trazendo já o aspecto da mediunidade, né? E hoje ficou aí a nosso encargo falar sobre o codificador, sobre Kardec, fenômenos espíritas, Livro dos Médiuns e tudo mais. E, para iniciarmos, é muito interessante nós valorizarmos, né, toda essa visibilidade que estamos tendo em relação ao Livro dos Médiuns. Porque pode ser uma opinião muito pessoal,
mas é um livro, dentre os 5 livros da codificação, né, e aqui uma opinião, repito, uma opinião pessoal, de que dentre os 5 livros da codificação é o que menos tem visibilidade, é o que menos as pessoas se debruçam sobre para estudar, né, e o quão rico é esse livro e quantas informações importantes, né, ele nos traz. Então, vale a pena, e aqui acho que o nosso objetivo é justamente chamar, né, convidar, trazer o livro dos médiuns e convidar para estudar, porque eu não entendo por que há tanta resistência com esse livro, né? Não sei se é porque o nome dos médiuns, então as pessoas, eu não sei se eu sou médium, então talvez não seja para mim, ou então há um medinho aí envolvido, né, do que eu vou encontrar nesse livro e quais gatilhos ele vai me proporcionar. Então, o que acontece é que existe uma resistência e a gente está aqui para tentar desmistificar isso e convidá-los realmente, né, para o estudo dessa obra que é tão importante. Não é à toa que foi o 2º livro, né, da codificação. Allan Kardec trouxe o Livro dos Espíritos e logo depois trouxe o Livro dos Médiuns, e deve ter aí, né, um motivo para isso. Às vezes o próprio medo de, será que eu vou ler e vou começar a ver espíritos, né? Vou começar a desenvolver minha mediunidade, e vem aquela questão de, afinal, o que é desenvolvimento, né, de mediunidade? A gente vai entrar depois nessa questão. Mas vem todo esse estigma, às vezes, em cima do Livro dos Médiuns. Se é um livro que só precisa ser estudado por médiuns, e aí, o que é ser médium, né? Quem são os médiuns? Quem é médium? Quem precisa estar estudando isso? Então, a gente já fica nessa questão. Talvez todos nós precisemos estudar, talvez todos nós sejamos médiuns em algum grau, né? E talvez todos nós, sendo espíritas, devamos ler todos os livros de codificação, até para embasar bem tudo, e não só ler, né? Estudar. Mas, assim, que tem o medo do Livro dos Médiuns? Tem. Eu não vou dizer que eu tenho, porque eu não vou me expor aqui não, pessoal. Mas talvez eu tinha, sim. Mas que é um livro, às vezes as pessoas vão pulando. O Livro dos Espíritos, as questões, o Evangelho, ensinamento moral, a Gênese tem todo aquele mistério, e a gente tem uma curiosidade maior com a Gênese. É tanto que Lore adora a Gênese. Então, eu pulei o Céu e o Inferno, que é o livro de Maia. Mas, às vezes, o Livro dos Médiuns, até para as próprias pessoas que estão no desenvolvimento da mediunidade, né, estão participando de reuniões mediúnicas, nem sempre se debruçam sobre. E fica aquela questão de se a gente está estudando a codificação também. E daí pega outros livros, né? Livro de André Luiz, que fala bastante, traz muitos conhecimentos. Livros como Recordações da Mediunidade, de Ivone, que Ivone do Amaral Pereira foi fantástica para tudo de mediunidade para a gente também. E várias obras que são subsidiárias, e como o nome diz, subsidiárias, mas que tem uma codificação que vai ser fundamental. E eu sempre, toda vez que se pergunta qual livro eu devo começar para estudar mediunidade, ninguém quer escutar o Livro dos Médiuns, mas quem está no estudo há muito tempo, escreve livros sobre e tudo mais, normalmente diz o Livro dos Médiuns, depois parto para outras coisas, mas é sempre importante estar estudando. E Kardec nunca errou, pessoal. Então, é bem importante. Acho interessante essa fala de Isa, da gente pegar o Livro dos Médiuns e aí dizer assim, não é para mim. Né? Esse conhecimento aqui eu não vou usar no dia a dia, né? Então, vou deixar, vou ver o Evangelho, porque o Evangelho vai me trazer a parte moral, então eu preciso entender aquilo, porque todo dia eu estou usando, né? Mediunidade a gente pode ver às vezes ali, acontece um evento na vida e eu tenho que saber um pouquinho, né? Então parece que é um conhecimento de lado, né? Só para realmente aqueles que são ditos médiuns, né? Aqueles especiais, né? Pessoas extraordinárias, bem distante da gente, né? O Livro dos Médiuns fica como esse apêndice,
né? E a gente percebe que na ordem, não é à toa que ele é o segundo, né? Tanto que Kardec colocou essa ordem para a gente, né? Eu acho interessante também esse conhecimento que traz e o que é que ele nos desperta, né? A mediunidade como uma sensibilidade, que traz esses medos que exige, vou ler, o que é que vai despertar em mim, né? O que é que eu vou sentir com isso. Da mesma forma que ele é tão forte como o Evangelho, que a gente lê e nos desperta também, né? As reflexões morais do dia a dia. Então, cada livro é fundamental, ele não está na codificação à toa, ele está ali com uma função fundamental. Entender a mediunidade é muito autoconhecimento. Para mim, como a Isa falou, eu gosto muito da Gênesis, é só aqui recomendo a Gênesis, mais o livro dos médiuns, é um livro para a gente estar relendo, como todos de codificação. E é um livro base para quem está começando também. É o quão interessante a gente perceber isso. E quem está começando, e nos colocarmos nesse lugar de aprendiz sempre, de estar sempre recomeçando esse conhecimento, ele é um livro base. Perfeito. E aí? Ai, fala, irmão. Não, pode entrar. Eu já ia em outro gancho, vai. Não, eu ia entrar de aí por que Kardec, isso no contexto de Kardec, era isso que tu ia falar? E aí a gente entra de por que Kardec sentiu a necessidade, né, de escrever esse livro, sendo o segundo livro, 1857, o Livro dos Espíritos, e logo depois ele não foi para os ensinamentos morais, que talvez seria o que a gente já iria. Eu, pelo menos, talvez eu ia dizer, não, a humanidade está precisando de Jesus, Evangelho segundo o Espiritismo. Não porque é o meu preferido, como está todo mundo levantando a bandeira, né? Lori já disse qual é o preferido dela, mas talvez já iria aí porque a educação moral. Mas ele sentiu essa necessidade. E aí a gente parte para o contexto de Kardec e da fenomenologia como importante no impulsionamento do próprio surgimento do Espiritismo, né? E daí a gente chega em toda essa questão. Fala, Mike, quer dizer? Exatamente, gente. E aí a gente entra, né, na figura do nosso codificador, que nessa encarnação ele não nasceu Allan Kardec, né? Ele nasceu como Hippolyte Léon Denis Arrivaya, e é sempre importante a gente resgatar essa história, porque tem muito a ver com mediunidade, né? Já que ali foi a porta de entrada, enfim, para o espiritismo e tudo mais, e foi de onde nos veio, né? Nos foi trazido essa nossa doutrina tão consoladora, né? E que nos esclarece, nos orienta e tudo mais. Então, Allan Kardec, ele nasceu como Hippolyte, né? E dedicou-se à educação. Então, você vê que Kardec ele teve uma influência muito grande de Pestalozzi, né? Ele estudou no Instituto de Pestalozzi, lá na Suíça, e se apaixonou pela educação, e tem diversos livros escritos, livros didáticos de gramática, ele era fluente em diversos idiomas, então era uma pessoa, né, de muita instrução, e também muito ligado à questão da filosofia, da busca pela verdade, né? Você vê diversas características interessantes no professor Rivaia, né, que foram muito aproveitadas pela espiritualidade, né, para via a doutrina espírita até nós. Então, ele, educador, tinha essa veia da filosofia muito forte, a veia da ciência também, a veia científica do positivismo, né, de Auguste Comte. Então, ele também era um estudioso do magnetismo, né, e foi por intermédio da questão do magnetismo em que ele ficou sabendo, né, de mesas dançantes, mesas girantes, né, o que está acontecendo, e aí já passo para vocês continuarem essa história, meninas, mas um amigo, né, dos estudos de magnetismo chegou até ele, o senhor Fortier, em 1853, 54, e falou para ele, né, do fenômeno, e ele, tá, mas isso pode ser explicado por magnetismo, né, movimentação dos corpos, ok, tranquilo, por mim, tudo bem.
Só que aí depois o senhor Fortier diz, não, mas elas não só se movimentam, elas falam, elas se comunicam. Aí ele, não, então peraí. Né? No dia que me provarem, né, que a mesa possui cabeça, possui cérebro para pensar e nervos para sentir, aí tudo bem, mas enquanto isso, então vamos investigar. E bora lá, continuem aí, meu povo. É muito engraçado que é como se fosse uma invasão em massa, né? Que estava acontecendo ali no mundo inteiro, fenômenos físicos, né? Manifestações de efeito físico, e estavam fazendo um caos. E aí a gente vai para Hydesville, né? Vai para as Irmãs Fox, nos Estados Unidos, que a gente sabe que é um marco também. E daí a gente tem as mesas girantes em toda a Europa. E isso é muito interessante, porque isso marcou tanto que a gente vê em outras coisas que não no espiritismo, sabe? Que não na própria literatura espírita em si. A gente vê em outras obras. No livro de Tolstói, Leon Tolstói, certo? Escritor russo, Ana Karenina, ou Ana Karenina, tem uma parte do livro que ele fala das mesas girantes, para você ver como isso estava. Ele não era espírita, ao contrário de Victor Hugo, ele não era espírita, ele, pelo contrário, é bem ligado ao cristianismo, mas em outro sentido. E ele falou disso na obra dele, colocando que as elites, que a aristocracia, conversando lá, dizendo, eu vi com meus próprios olhos as mesas girantes. E aí um homem lá dizendo assim, não, tenho certeza que não era verdade, que deveria ser magnetismo, eletricidade, alguma coisa. E aí a mulher se exalta e diz, eu vi com meus próprios olhos, você está me chamando de mentirosa. E aí isso está no livro da literatura, Ana Karenina, que é um livro, um clássico de todos os tempos. Então, isso estava tão em voga naquela época que isso foi embutido na própria literatura mundial. Então, o quanto que isso estava tendo impacto no mundo inteiro, e a gente vai ver em todo o globo isso acontecendo. E aí, a ponto de chegar em Kardec, que era, como o Mai falou, que tinha uma personalidade muito, né, muito científica. O positivismo ele estava muito em voga naquela época na Europa. Então, não era como se fosse chegar e dizer, estamos tendo efeitos e de Deus e espíritos e todo mundo ia acreditar. Não, ele iria fazer pesquisas e chegou nele a tal ponto que chegou. Isso é muito interessante. E é bonito de ver o propósito e também ver o depois. Ver que depois que atingiu o propósito, que era causar esse efeito em massa, de causar esse despertar e essa curiosidade, né, gente? Porque tinha um propósito, que era, pessoal, olha aqui o outro lado, o plano invisível. E aí, depois de causar esse despertar e essa curiosidade, depois de causar vários estudos e várias pesquisas, e a gente vê, inclusive a própria Ivone, nos livros dela, ela cita várias outras obras de vários outros, o próprio Delany, Denis, enfim, eles vão citando e eles vão fazendo pesquisas também. E depois disso, os fenômenos de efeito físico, eles vão minguando, vão dando uma caída, até que vem os efeitos mais de efeitos inteligentes, que Mai também falou, ou seja, psicografias, psicofonias, e o próprio Kardec, ele também fala isso em Viagem Espírita de 1862. E aí é muito interessante, porque os fenômenos mediúnicos, eles foram importantes para esse nascimento da doutrina espírita, mas também em outros sentidos, e eles foram se modificando também. Até que hoje a gente também vê que permanece em alguns sentidos. Isso é importante. Até essa visão, essa percepção lá e cá. Antes da gente continuar, eu quero só ler os comentários aqui, que eu falei que a gente ia ficar acompanhando vocês, né, que é uma conversa entre nós. Então, Lia Mara comentou aqui que o Livro dos Médiuns é uma leitura obrigatória para todos os espíritos, né? E ela faz parte do departamento mediúnico, e esse livro é um livro necessário para planejar as atividades, de fato, né? A gente precisa dele como base, mas sabendo que a doutrina, ela continua, né? Então a gente continua com os livros que vem vindo, e aí a gente tem uma vasta literatura, né?
E aí, Merlane fez uma pergunta aqui para a gente, e perguntou assim: vocês acham que Kardec, com a edição deste manual de mediunidade, queria desmistificar no sentido místico dado pela Igreja e fazer com que a mediunidade fosse usada dentro dos lares, já que a mediunidade convive conosco sempre? Amei a pergunta. Deixa eu ver se tem outra antes de eu continuar. Tenho curiosidades. Então, vamos aqui à pergunta. Eu vou dar a minha opinião, sejam vocês. Eu acho que Kardec quis muito trazer para o nosso dia a dia, e desde o Livro dos Espíritos, né, o que seria um espírito, e ele começar a falar do que é o contexto da palavra alma, que era trazido pela Igreja, né, para poder trazer sobre o espírito e a matéria. Então, não só o caráter científico, mas Kardec queria muito tirar esse místico, né, esse fabuloso, esse mistério por trás, e como a ciência nos traz, né, um conhecimento em todas as áreas, deixar algo simples, né, algo do nosso dia a dia mesmo, não só trazer para dentro dos nossos lares, mas para que a gente entendesse o que é aquilo. Né? Então, se eu compreendo o que significa a mediunidade, se eu compreendo que aparecer aqui uma alma, né, como era antes, apareceu uma alma aqui, o que é que eu faço agora? E aí eu compreendo que, na verdade, é só um espírito como eu, que está desencarnado, né? Muitas das coisas que a gente iria dar atenção, agora a gente vai dar atenção a outras coisas, né? Não ficar ali impressionado, meu Deus, e agora? Para a gente tentar entender o que está acontecendo, qual é a mensagem, o que está aparecendo aqui agora, né? Quem de nós está dando essas condições? Então, eu acho que o Livro dos Espíritos nos traz muito isso, e Kardec desmistificou muito. E é muito interessante, que também é um ponto que a gente colocou aqui para conversar com vocês, como Kardec traz o livro, tanto dos Espíritos como o Livro dos Médiuns, de início trazendo uma introduçãozinha, né? Ele bota ali noções preliminares. E aí a gente precisa ter essas noções anteriormente para começar a entender. Porque na época tinha o que era dito da igreja, né? Como eu coloco a palavra mística, no sentido da igreja, ou alma, no sentido também que a igreja trazia. Então a gente precisava desses inícios, né? Desses starts que Kardec traz no início de cada livro. Então, muito didático, né? Realmente um professor. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta, vocês vão comentar. Glória, eu gostei muito, viu, Painho, da pergunta. E dessa pergunta, a gente vê, principalmente esse finalzinho, de que a mediunidade convive conosco sempre. Né? Já eu parto para as minhas considerações com relação à pergunta, mas é interessante a gente falar que não foi o Espiritismo que inventou mediunidade. Né? A mediunidade, ela está na natureza e convive aí, está com os homens, né? Os seres humanos, desde sempre. O que o Espiritismo fez foi organizar, estruturar, sistematizar e trouxe um manual, porque realmente o Livro dos Médiuns, ele vem como um manual para nos ensinar, né, o trato com o espírito, a mediunidade, como é que funciona e tudo mais, para dar esse caráter de você entender, né, o que está acontecendo. Mas o Espiritismo não inventou mediunidade. Na verdade, Kardec, nem ele se acha o inventor do Espiritismo. Né? Tem um artigo na Revista Espírita, que eu gosto muito, que se chama Espiritismo Retrospectivo. E Kardec vem dizer, gente, ele não fala assim, mas trazendo para a gente aqui, né? Ele diz, de 1850 para frente, a gente vai dar o nome de Espiritismo moderno, porque é quando começou a ser organizado e sistematizado e ter a ciência envolvida no processo. Então, a partir de 1850, a gente vai considerar Espiritismo moderno. Antes de 1850, que é quando não havia estudos sobre, a gente vai chamar de Espiritismo retrospectivo. Isso Kardec já estava em 1868, né, já bem mais amadurecido, já prestes a sua desencarnação. Então, você vê que nem ele, né, se acha o Espiritismo começou comigo. Não, ele diz, a gente vai considerar esse corte aqui
1850, espiritismo moderno, a partir de 1850. De 1850 para trás, espiritismo retrospectivo, nos falando que o espiritismo ele está na natureza, ele não pertence aos espíritas, né? E isso é uma visão muito lúcida, né, de uma pessoa como Kardec, maravilhoso. E aí a gente vem para a pergunta, né, de Painho, de que se isso, né, uma forma de Kardec mostrar e deixar, né, a todos aí essa comunicação com os espíritos. E eu acredito que sim, que Kardec realmente veio desmistificar, né, muita coisa que era escondida ali. Ele trouxe para nos mostrar como realmente acontece e tornar natural, né, sair do sobrenatural e tornar natural a coisa como realmente é, né, inclusive muitos milagres, muitos ditos milagres de Jesus, Kardec vem desmistificar na Gênese, né, mostrar que de milagres, de coisa sobrenatural, não existia nada, né, ali é tudo, tem explicação mediunidade, manipulação de fluidos, e enfim. Mas aí, Kardec vem sim trazer a todos, né, descortinar a mediunidade para todos nós, mas isso não quer dizer que vai prescindir de um preparo, né? Ou seja, que todos os lares vão poder aplicar e ter uma comunicação com a espiritualidade de uma forma coerente, né? Porque Kardec fala muito da questão do preparo, e por isso que a casa espírita, né, é um ambiente tão importante ali de preparo da espiritualidade e tudo, para que as comunicações elas ocorram e o trabalho mediúnico seja efetuado. Então, Kardec, sim, ele descortina tudo. Se é para ser utilizado em todos os lares, depende, porque realmente é necessário toda uma preparação espiritual e também dos encarnados, né, para que essa comunicação ela possa acontecer. E assim, é importante, nessa pergunta de Merlânio, é importante até da naturalização, essa desmistificação, porque, como o Maia falou, a mediunidade ela está com a gente desde que o mundo é mundo. E aí a gente vê muita gente sendo criminalizada, sendo marginalizada e demonizada pela sua mediunidade. Então, o quanto é necessário explicar o fenômeno, o quanto é necessário mostrar como acontece, porque nada como descortinar e explicar para que não se tema. E aí a gente tem um exemplo que é histórico, né? Não é nosso, mas que o Espiritismo acho que acabou abraçando para a gente pelo nosso contato, não só com os celtas, não só com a França, mas por toda essa ligação que o Leon Denis também tem. E a gente tem esse livro, que é Joana d'Arc Médium, né? Que, como o próprio título já deixa o spoiler, médium. Então, Joana d'Arc, ela era médium, e daí, o que aconteceu com ela? Ela tinha esses contatos muito próximos com os espíritos amigos dela, né, os espíritos protetores dela, que ela dizia, pela crença dela, que eram os arcanjos, que eram os santos da igreja. E daí ela fez a missão dela na igreja, na Guerra de 100 Anos. E o que aconteceu depois? Ela foi queimada viva. E só depois foi canonizada por várias questões históricas que não vêm ao caso, mas ela foi queimada. E na época ela também não estava sendo bem entendida, bem compreendida. E quantas vezes muitos médiuns, eles não são compreendidos e não se compreendem. Porque não é sempre que você nasce numa casa espírita. Não é sempre que você nasce em condições de pessoas que podem te acolher bem, sabe? E nem sempre os espíritas, porque o espiritismo ele surgiu ali, né? Então Kardec, ele está tentando explicar ao maior número de pessoas. E lembrando também que é uma doutrina, Kardec não queria que ninguém se tornasse, largasse mão da sua religião ou se tornasse espírita. Ele estava dizendo aqui, ó, conhecimento, olha que descoberta incrível. Tomem para vocês. Então, nas reuniões deles, o que a gente sabia? Tinham judeus, tinham católicos, tinham protestantes, tinham pessoas das mais diversas crenças que abraçavam, entendiam o que o espiritismo estava trazendo, mais um conhecimento, estavam descortinando conhecimentos novos, aprendizados, e daí tomavam para si. E Kardec estava tentando fazer isso. Então, até hoje,
o quanto o livro dos médiuns não pode estar ajudando pessoas das mais diversas crenças, né? E o quanto os médiuns podem estar se entendendo o fenômeno e não estar se demonizando. Porque às vezes pode ser um processo de doença, porque existe, né? Doenças orgânicas, mas às vezes é apenas mediunidade, você acha que está vendo coisas e vai para o manicômio. Então, quantos médiuns eles já não foram castigados, né? Já não foram penalizados ao longo da história por não compreender. Então, de fato, desmistificar acaba sendo fundamental em uma palavra. Então, pode ser um dos motivos de Kardec ter feito assim, pessoal, o segundo livro, vamos pegar o livro dos médiuns. Isa, isso que você falou, que existem questões orgânicas, né, isso é muito real, porque às vezes há como se todos quisessem detectar mediunidade em tudo e esquecem que existem outros elementos envolvidos também no processo. Então, às vezes a pessoa, não sei, tem uma hipoglicemia e realmente a glicose baixa e você tem ali um processo físico, aproveita, entrou em um transe mediúnico. E, na verdade, não é. Né? Então, Kardec também vem trazer isso até para mostrar, né? E fica aí a recomendação realmente do estudo do livro, para que a gente também não fique querendo empurrar a mediunidade em tudo, quando são coisas que são totalmente do corpo físico, né? Ou então, uma obsessão, é obsessão, e na verdade é só você. Então, a gente precisa também distinguir isso, né? E seja para a gente, seja para estar orientando outras pessoas também, isso é fundamental. Ai, Mai, perfeito. Exatamente. A gente mesmo desmistificar também o que pode ser e o que pode não ser. E lembrando que a ciência ela é uma grande amiga nossa, né? Que somos espíritos encarnados, temos um corpo. Porque, assim, existe, né? A literatura diz, existe convulsões médias que convulsionam por processos às vezes, de um espírito, processos obsessivos por processos, né? Específicos, por fenômenos. E existe pessoas que têm epilepsia e vão ter convulsões que são processos neurológicos, e a ciência explica e cuida. Então, a gente tem que saber distinguir, como o exemplo que você deu e tantos outros. Então, a gente tem que saber o que é fenômeno mediúnico, o que é apenas orgânico e tantas outras coisas. É importante. Isso, Isa, já casa com a próxima pergunta que está aqui. Vai. Que é... Como acontece esse mecanismo de manifestação, comunicação entre os espíritos e os médiuns, e se existem condições específicas para que esse mecanismo aconteça? Muito boa essa pergunta. Eu acho que ninguém melhor do que o próprio dos espíritos para responder, né, por a gente, porque ele traz exatamente isso, essas condições, né, para que os mecanismos aconteçam. Antes de ir para a resposta de fato, eu queria comentar só que é muito interessante quando alguém nos chega, né, e aqui cada um tem a sua vivência, né, que eu acredito que já tenha tido essa experiência, de alguém chegar e dizer assim, eu estou acontecendo aí várias coisas mediante na minha vida, tá pipocando tudo, né, principalmente jovens, estou aqui, ó, cheio de acontecimentos, o que é que eu faço? Aí você diz assim, não, vai lá ler o livro dos médicos, você entender o que está acontecendo. E aí a pessoa vai ler e diz assim, mas aqui não está explicando o que é que eu estou sentindo. Como é que pode? Eu continuo aqui confuso. Né? E essa resposta, ela não vai chegar assim no livro dos médicos, nem no livro dos espíritos. Né? Da mesma forma que se alguém te chegar confuso de um acontecimento moral, e dizer assim, aconteceu uma briga com meu amigo, o que é que eu faço? Você não vai chegar lá no Evangelho e vai ter essa resposta, né? Ela é um autoconhecimento. E todos os livros da codificação nos trazem essas reflexões, né? Nos dão mecanismos de a gente descobrir o que é que acontece conosco. Né? Então, é claro que o livro dos médiuns, a Gênese, nos esclarece sobre essas comunicações e essas manifestações. Né? O próprio livro dos Espíritos fala sobre quais são as condições específicas para isso acontecer, né? A gente precisa de fluido,
A gente precisa de ter matéria e matéria agindo, né? Então, não é assim, agora eu quero que eu incorpore, e de repente vai chegar o Espírito aqui do meu lado e vai acontecer. Nem é um querer apenas do médico, quero que isso aconteça, nem também de quem está do outro lado, né? Eu quero que isso aconteça, e aí o Espírito vai conseguir derrubar tudo, e isso vai acontecer. Então, existem condições específicas para isso. Vocês querem responder, Isa e Mara? Se eu ir de próximo, que tem essa a questão de como acontece no campo da ação da matéria, né? Se eu tiver entendido direitinho, o próprio Kardec responde no primeiro capítulo da segunda parte do Livro dos Médiuns. Ele vai falar da ação como se estivesse respondendo essa pergunta. Se for exatamente essa pergunta que você vai fazendo, nesse intuito, nesse sentido. Que é sobre a ação dos espíritos na matéria. Que ele vai estar dizendo, porque ele vai muito pedagogicamente, né? Kardec vai sempre nisso, como se soubesse das dúvidas que a gente ia ter no futuro, né? Fantástico. Foi escolhido a dedo por Jesus. E aí, ele vai dizendo assim, e aí podem perguntar como é que um espírito não tem matéria, vai agir no mundo material, né? As pessoas, como é que vai acontecer isso? De fato, como é que aconteceria isso? E aí ele vai dizer, gente, quando o espírito ele desencarna, ele não, de fato, não leva nada material, porque ele leva o perispírito. O espírito, ele se mostra pra gente tal qual com uma forma humana, e essa forma humana que a gente vê, porque o espírito não tem forma, é o perispírito, a gente vê perispírito, a gente vê forma. Então, o perispírito, ele é mais material. Então, a ação, como acontece, é basicamente do perispírito do espírito com o médium. Então, é sempre nessa ligação. É sempre que... tanto que ele explica isso, né? E daí, a gente vê nos relatos, tanto relatos de André Luiz, enfim, relatos, mais para frente, espíritas, que toda vez que tem uma reunião mediúnica, que vai ter dos trabalhos, né, de atendimento a espíritos sofredores, que o espírito que vai ser auxiliado, ele normalmente é ligado ao médium que vai estar auxiliando lá na reunião, não na hora da reunião, mas ligado mais cedo, às vezes de manhã, às vezes no dia anterior, para que essa ligação de perispírito a perispírito, ela esteja ocorrendo essa afinidade, né, de matéria para matéria, assim dizendo. Então, para que vá acontecendo nesse campo aí no campo material ainda. Lembrando que carregamos o nosso perispírito aonde formos. Diz, Lore. Sim, eu só dava vendo aqui que tem mais um comentário de Verlane, continuando aquela pergunta, né? Na época, a igreja reservava a comunicação espiritual para os bispos, os cardeais, e não para o vulgo. Então, será que Kardec não queria mostrar que aquela função atribuída aos católicos, como exorcismo e etc., poderia ser feita uma doutrinação pelo pai ou pela mãe e resolver o caso? O que acham, né? Eu acho que se torna um conhecimento universal. Quando a gente tem, né, assim, claro, e não fica o poder de alguém para decidir, né, de tirar ali aquele demônio de alguém. Né? Primeiro que não vão existir mais demônios, né, e se torna um conhecimento de todos. Então, esse poder também sai de alguém individualizado, né, e vai para todos nós, vira um poder da fé, né, daqueles que acreditam. Lore, e não há mais intermediários, né? Isso. Entre você e Deus, não há mais. A doutrina espírita tirou isso, né? Exato, que é uma coisa também que Jesus já nos traz, né? De estar dentro de nós, né? Então, a gente tem que, mais uma vez, ser reforçado que não precisamos de intermédios para a gente ter essas comunicações, né? E voltando também, que o que seria a mediunidade, né? A gente se questionar, eu queria que vocês comentassem aqui para a gente também. Enquanto vocês vão comentando, a gente vai falando aqui, mas o que é a mediunidade, né? Eu escuto muito que tem alguns que são médios e alguns não são. E aí vou trazer de antes, né, da gente pensar que, igual a mediunidade,
já existem outras religiões aí, de variadas formas sendo estudada, né, sendo praticada, e tendo também os seus cuidados, sabendo que é uma conversa com esse outro plano, né, cada um na sua crença. A gente também tem um conceito de reencarnação e dessa ideia de que voltaríamos desde os egípcios, né, talvez desde antes, mas não temos conhecimento. Então, são coisas que vão vindo com o Espiritismo a serem esclarecidas, mas que elas já estão conosco enquanto humanidade. E aí fica a pergunta para a gente, o que seria mediunidade, né, e o que seria ser médium? Será que todos aqui, os 63, são médiums? Ou a gente só tem 10? Né? O que é que vocês acham? Eu queria saber a resposta de vocês. Se tem os escolhidos que reencarnaram ali, e alguns vão dizer que os médiuns, né, escolhidos para vir são uns coitados, né, vem sofrendo aí, endoidecendo na mente o que está acontecendo comigo desde criança. E alguns vão dizer que é uma dádiva. Oxa, fulano, é bom demais. Na hora que ele tem uma dúvida, ele conversa com o mentor dele, dá certo. Não passa um problema na vida dele. Ele é auxiliado o tempo inteiro. Né? Então, será que temos os escolhidos e temos aqueles que não? Ou todos nós somos médiuns? Aí eu vou deixar o dilema no ar, tá? Não vim para responder tudo. Tem outra pergunta, né, Mai? Você quer pegar aí? Eu vou deixar, eu quero saber as respostas aqui, vou ficar lendo. Tá. E aí, já puxando o gancho, né, dessa pergunta de Lore, que vocês aí vão contribuir com a gente, se existe a seita, né, dos escolhidos e os demais, né? E o que seria um bom médium? Isso é muito interessante, porque uma pergunta assim, né? Um bom médium, será que é aquele que consegue ver, que consegue ouvir, como Isa até disse, soltar raio laser e realmente ser uma pessoa diferenciada? O que faz, né, de uma pessoa um bom médium? E existem comparações e competições entre médiums? Tipo, eu tenho isso, eu consigo fazer isso, e eu tô vendo isso, isso e isso. E já Isa não tá tanto. E será que existe, né, essa questão de comparação? E eu gosto muito, no próprio livro dos médiuns, eu tô aqui, viu, gente, com o manualzinho, Kardec faz essa pergunta, né, para os espíritos. E, pois é, gente, inclusive no livro dos médiuns existe uma parte lá de perguntas e respostas, né, muito legal. E Kardec pergunta, o que seria um médium perfeito? E aí os espíritos dizem, amigo, perfeição na Terra, você quer falar de perfeição na Terra? Não tem não, querido. No máximo, a gente pode falar de bons médiuns, e são raros, viu? Aí Kardec, tá, mas então o que seriam bons médiuns? E aí os espíritos dizem aqueles que não se deixam ser enganados facilmente. Aqueles que não são enganados facilmente. Então, daí você vê, né, o papel fundamental do médium e o quanto é importante o livro dos médiuns no sentido de esclarecer e desmistificar muitas coisas. Tem uma pergunta, inclusive, de Painho, que ele pediu aqui para falar sobre o controle universal do ensino dos espíritos, que eu só vou dar uma pincelada aqui, mas depois a gente pode aprofundar mais, que é o maior filtro de fake news, né, que Kardec implantou, de notícias falsas, mesmo da espiritualidade, foi o controle universal do ensino dos espíritos. E, inclusive, no controle universal, ele está de uma forma mais detalhada na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas aqui no livro dos médiuns existe uma parte, vou até ver o capítulo aqui para vocês, que é Identidade dos Espíritos. É o capítulo Identidade dos Espíritos, que é uma parte que ele vem falar sobre distinção entre os espíritos bons e os espíritos maus. Que é quando Kardec vem dizer que a identidade dos espíritos, muitas vezes é uma coisa secundária. Você saber que espírito, qual é o nome real desse espírito, é uma coisa que muitas vezes não interessa. Entretanto, a distinção entre espírito bom e espírito mau, isso é fundamental. Isso é fundamental. E ele ensina, né, de que forma a gente consegue identificar, julgar mesmo ali, e ele diz, gente, julguem mesmo. Porque se o espírito for um espírito superior, ele não vai ficar chateado,
de você estar desconfiando daquilo, não. Ele vai achar bom, inclusive, porque a orientação, o próprio São Luís vem orientado e que tenham um cuidado com as comunicações, né? Realmente analisa. Então, é um filtro realmente contra fake news e contra notícias falsas, né? E um bom médium, né, é aquele que não se permite enganar pelos espíritos. E é um trabalho árduo, viu? É um trabalho difícil. Tu pega isso ou eu pego? É o comentário? Vai, comenta, porque na ordem das perguntas. Tá, pera. Tá, deixa eu ver aqui, tem um comentário, acho que o próximo é um comentário de Edna, que ela disse assim, é bom que já entra nessa questão da conceituação dos médiuns, né, gente? Que já disse assim, daí, diante desse exposto por Isabela, a mediunidade não é pertencente aos seguidores da doutrina espírita, e sim todos os seres humanos têm a mediunidade latente em cada ser, porém, a cada um com suas devidas proporções, certo? Que Edna está dizendo. Cada um tem, todos os seres humanos têm a mediunidade latente em cada ser, porém cada um com suas devidas proporções. Mais gente falou sobre a mediunidade? Então vamos seguir. Gente, cada um... Uma pergunta só. Isa, tem uma pergunta aqui, que é de Antônio, tá? Eu vi antes. Que é as casas espíritas do centro já tem um domínio satisfatório da mediunidade para esclarecer problemas obsessivos das pessoas? Se tu quiser, tu já engancha, ou tu fala o que tu dizer, a gente entra depois. Se tu quiser, tu pode pegar essa e depois eu falo da de Edna. Continua, pronto, aí tu já... Beleza. Então, vamos aqui rapidinho. Se o centro já tem domínio satisfatório. Os centros, né, igual o movimento espírita, são feitos de pessoas encarnadas, né? Isso é muito importante que a gente pontue sempre, porque existe a doutrina espírita, né, o espiritismo, e existe a gente encarnado, né, cheio de falhas, cheio de erros, né, com as nossas ideologias, nossas convicções. Então, a gente vai colocar aquilo, né, dentro das nossas ações. É difícil que não. Seria um sonho que a gente conseguisse separar, né? Mas aí, assim a gente não erraria, a gente não aprenderia. Então, é importante que a gente lembre que os centros são feitos de pessoas que estão encarnadas e que vão errar, né? Então, partindo disso, eu acho que nós não temos o conhecimento inteiro para isso, mas que a doutrina nos esclarece sobre os problemas obsessivos. Então, seria a gente, nesse contexto, né, de quem está ali para esclarecer do que a doutrina traz, a gente esclarecer as pessoas sobre o que seria a obsessão. Não como algo extraordinário, como algo, né, igual a mediunidade que a gente coloca ali no pedestal, né, já respondendo para a gente o que seria a mediunidade, né, é essa comunicação com o plano espiritual. Então, é a nossa habilidade de se comunicar. Aí a gente vai sentir isso de formas diferentes. Igual a música, né, que a gente sente de formas diferentes, tem sensibilidade diferente, a gente também vai sentir de formas diferentes essa comunicação com o plano espiritual. Então, é esclarecer essa comunicação no sentido da obsessão, encarnado para desencarnado, encarnado, a gente com a gente mesmo, né? Existem vários tipos. E aí eu acho que a doutrina tem um preparo para esclarecer, mas talvez as pessoas que estão ali não tenham. Glória. É difícil falar pelas casas, não foi? Muito boa a sua resposta, e eu concordo. Também não tem como a gente falar pelas casas, porque realmente são formados de pessoas e as pessoas estão dando o seu melhor, né? Mas ainda são pessoas e estão no processo de aprendizado, porque todos nós somos aprendizes. O que a gente pode fazer é realmente a nossa parte, e de buscar se esclarecer e realmente indo nas bases, né, como indo no livro dos médiuns, se esclarecer e prestar realmente assistência, né, às casas e se tornar uma pessoa para orientar, né, caso a gente identifique que não está sendo tão condizente
né, algumas práticas com Kardec. E sobre essa questão de obsessão, é realmente muito importante a gente se debruçar sobre conhecer, porque a gente tende a realmente demonizar a obsessão, né? Tá com o espírito ali, você diz, tira esse espírito de perto de mim, pelo amor de Deus, né? Não dá para conviver, quando na verdade o processo de desobsessão é um processo de aprendizado conjunto, né? É o espírito aprendendo ali junto com o encarnado, e aí se for esse tipo de obsessão, né, de desencarnado para encarnado, eles aprendem juntos, e um aprende com o outro, já que, muito possivelmente, eles já vêm aí de encarnações, né, e de tempos aí nesse processo obsessivo, mas é algo que aprende conjunto, e a gente tende a ver realmente um espírito como, ai meu Deus, não dá, tira ele de perto de mim, e a espiritualidade pode até levar, mas se você continuar da mesma forma, a sintonia espiritual ali existe, então vai continuar a obsessão, né? A espiritualidade pode até encaminhar para tentar auxiliar, mas vai do encarnado dar andamento ao seu aprendizado conjunto ali, né? Então, que nós possamos aprender e ler, estudar realmente para nos tornarmos pessoas para auxiliar os outros, né? Então, isso aí é fundamental. Exato, Mai. E parar com a cultura da demonização, né? Como a gente tá falando, a gente não tem mais demônios, né? A gente tem o quarto livro da codificação, o céu e o inferno, para Kardec desmistificando para a gente toda essa ideia também. Tem um capítulo que é só anjos e outro capítulo que é só demônios. E assim, que é exatamente falando para a gente isso. Então, os obsessores, a gente tem que parar de ver com esse olhar também. Até porque a gente tem que ter um olhar de irmãos. Irmãos que talvez a gente tenha prejudicado muito, né? Muito. E aí a gente vem com esse débito. Tem literatura espírita que a gente vê, tem obra de Ivone, do Amaral Pereira, que a gente vê que em vidas dela, ela tem ligação com obsessores porque ela prejudicou muito, e aí ela teve esse débito. Então, assim, não dar abertura àquela questão do orar e vigiar, mas também não demonizar e ver como um irmão que precisa de ajuda, né? É assim, meu Deus, que Deus o abençoe muito. E que bom que Deus dá a oportunidade da reconciliação, né? Que Exatamente. Bom que nós, já amadurecidos, a gente consegue, né, mais para frente se reconciliar, porque ninguém nasce sabendo de tudo, não, gente. A gente errou e o erro faz parte do processo. Então, que bom que a gente mais para frente, e que seja o agora, né, que o momento seja o agora, momento de reconciliação com quem a gente fez mal. Né? Feliz daquele que está só quitando ali os seus débitos e avançando. Exatamente. E aí, às vezes tem essa conexão com energias não boas, né? Com outras energias, e assim, a gente que deu essa abertura, e aí entra esse orar e vigiar, e também entra uma passagem do Evangelho, que eu lembro muito de reuniões mediúnicas, né? Que a gente chama... que é o doutrinador, mas na verdade a gente chama de dialogador, é o melhor assim dizendo, dialogador, e que a gente tem que aprender nesse sentido, né, dessa conversa, que é uma passagem de Jesus, logo depois do Monte Tabor da Transfiguração, quando ele desce, lembra, né, Mai? Que tem um espírito surdo-mudo, é um surdo, não, é um mudo epilético, isso, é epilético, e aí... nenhum dos apóstolos estavam conseguindo tirar esse espírito do menino, e só Jesus conseguiu. E aí Jesus vira para eles e diz: espíritos assim só se consegue com jejum e oração. E daí a gente, quando lendo pé da letra, né? Porque a gente só tem mania o quê? Pé da letra. Então vamos para a reunião mediúnica sem comer e rezando. Mas assim, não é nesse sentido. A Amélia Rodrigues comenta, é jejum das mais paixões, jejum de pensamentos negativos, jejum de tudo isso, né, que a gente tem mania, ou seja, uma nova postura edificada, um exemplo, porque a gente sabe que muitas vezes os espíritos que nos acompanham, eles estão olhando as nossas atitudes também,
né? E daí esse jejum e a oração que entra nesse orar e vigiar e de manter a elevação elevada. Então, talvez os apóstolos que estavam ali, que não eram que estavam com Jesus descendo do monte, eles não estavam mantendo essa atitude, não tinham autoridade moral de conseguir auxiliar aquele irmão, mas sempre vendo o obsessor como irmão. Aí eu vou parar de falar sobre a obsessão aqui, que não é o intuito da noite, mas tem até um livro, estava lendo até, estava procurando ali, que o nome é Obsessores, Gente como a Gente. E eu gosto muito desse nome, Obsessores, Gente como a Gente, que a gente pensar que talvez pudesse ser a gente, quem sabe um dia não foi, né? E a gente, porque, como Kardec disse, os espíritos são homens que estão fora da carne. Então, com o espírito, com o desejo de vingança e tudo mais. Então, pode ter sido a gente em outras eras. E por aí vai. Então, vamos com mais amor e vai dar certo. Exatamente. Gente, e já puxando aí o gancho, acho que a gente está até já partindo, né, pro finzinho do nosso momento. Passou muito rápido, né? Mas, como o Lori falou, que mediunidade, né, a forma com que a gente percebe o mundo espiritual, a forma que a gente se comunica. Obrigada, Painho, pela onomatopeia aí. E já que entendemos isso, e todos nós somos médiums, né, e aí os graus da mediunidade, ele vai mudando, porque somos pessoas diferentes, né, e tudo mais, e a gente se pergunta, como educar a mediunidade? Será que educar a mediunidade é você só ler o livro dos médiuns? Me eduquei, né? Recebi um certificado aqui, você é um médium educado agora. Será que é assim que acontece? Né? A gente sabe que não. Que educar a mediunidade é, sobretudo, educar-se. Né? E educar-se, estamos falando em questão de sentimentos mesmo. Então, os espíritos, gente, estão rondando, né? Estão nos rondando. Isso não é para dar medo a ninguém, a gente está falando aqui porque é o que acontece, né? E estamos em contato com o mundo espiritual a todo momento. E aí, de que modo eu vou tentar, não vou nem dizer dar lição de moral, mas tentar ajudar um espírito se eu ainda, né, estou caindo muitas vezes. Então, a gente precisa educar-se. E até no sentido de você conseguir auxiliar o outro. Muitas vezes, se você não está tão educado, você entra na sintonia do espírito e ali para sair é um processo, né, desafiador. Dá certo, mas exige bastante. Então, educar a mediunidade é, sobretudo, educar-se. Né? Que a gente possa ter isso muito forte em mente, porque envolve leitura e estudo, mas também envolve a prática, né? Envolve ali a mudança de sentimentos, e isso é, sobretudo, uma decisão. Né? Decisão de se modificar, decisão de, a partir de agora, eu vou buscar, nas minhas pequenas ações, né, ser melhor, e isso é dia a dia, né? Até o ponto de que tornemos isso um hábito. Isso mesmo, mas só... Esse era um dos intuitos, né? Tem uma pergunta que eu termino ela e aí é a última. Dizendo assim, gente, mas sobre os médiuns serem todos mensageiros, mostra que tem alguns que vêm com a missão de vir como médios de fato, né, ostensivos, e outros que a gente tem que trabalhar com isso, né? E sim, eu acho que tem quem venha para trabalhar a mediunidade, mas como o Mai colocou, é uma escolha. Todos nós somos médios dentro dos nossos graus, né? Mas é uma escolha nossa trabalhar. A gente pode terminar a encarnação e escolher não. Existe também vários relatos sobre. Mas é uma escolha nossa, igual a trabalhar as virtudes. Né? É uma escolha nossa colocar em prática todos os dias. Vai, Isa, vai. Não, estava só dizendo que isso que Mai estava falando é um dos motivos da educação moral dos médiuns, é um dos motivos também de Kardec escrever o livro dos médiuns, né? Ali naquele momento histórico estavam tendo médiuns, de fato, se chamando de médiuns, que estavam trabalhando com sua mediunidade, exercendo. E daí ele precisava estruturar e dizer, dai de graça o que de graça recebeis. Então,
é necessário que a mediunidade ela seja exercida de tal forma, com tal propósito, com tal elevação de pensamento. Então, isso também era muito importante, porque a gente vê que médiuns muitas vezes se desviam. O que também vai de encontro com, que vai ao encontro com o que você está falando até nisso. A gente tem mediunidade em certo grau, né? O que é mediunidade e tudo mais? Todo mundo tem um certo nível de sensibilidade. Você tem um sonho que você lembra, às vezes você tem aquele arrepio, você sente alguma coisa, você sabe que a gente tem momentos, né? Tem momentos. E a gente sabe disso. Mas aí tem aqueles que vêm com a missão de trabalhar, de fato, com a sua mediunidade, que vem, de fato, com a missão de médiums. E daí, nos mensageiros de André Luiz, a gente vem ver ele falando disso de uma forma muito clara. Daqueles que passam anos estudando no plano espiritual e preparando-se para vir exercer a mediunidade com Jesus, porque ninguém se prepara para falhar, né? Então, e quantos falham, né? Então, Kardec, muito sabiamente, escreveu esse livro como que, assim, eles se prepararam muito, anos, para vir para cá, para não falhar. Eu vou botar um manual para quando chegarem aqui, relembrar de tudo que estava lá. Ninguém vai poder dizer que não sabia, que não lembrava, não. Aí se cai, meu amigo, vai ter a misericórdia divina, mas vai doer um cadinho no coração. Então, assim, mediunidade a gente tem, mas tem uns que têm uma missão de exercer, e é lembrar de exercer com Jesus, que quer dizer com amor. Exato, Isa. E lembrando que existem realmente as pessoas que vieram, né, com essa missão, mas que não é uma missão maior ou menor do que as demais missões que existem, né? A gente não compara missões. A missão do médium, ela não é maior ou menor do que a missão daquele que não tem um grau tão elevado de percepção, uma ostensividade, né? A gente não compara missões. O que existem são missões. E lembrar que a missão primordial, né, a que todos nós viemos aqui, encarnamos, é para a nossa transformação moral. Então, utilizemos aí toda a nossa potencialidade, né, todo o potencial que cada um de nós tem, e no contexto em que foi inserido, no local em que foi plantado, aproveitando as oportunidades. E aí vem uma pandemia, que é uma grande oportunidade, né, de melhoria. Então, aproveitemos as oportunidades para exercer essa grande missão, que é a de transformação interior. Eu acho que a gente bateu o tempo, né? A gente está aqui só... E aí, Raquel? Raquel que tem as intuições. Que alegria, esse trio maravilhoso. Estamos imensamente felizes, né? A Cafelma abraça vocês e agradece. Inúmeros comentários abençoados, sabendo que vocês são espíritos antiquíssimos em corpos juvenis no momento atual. A gente sabe disso. E, portanto, quero dar para vocês os 2 minutos para cada uma fazer as suas considerações finais. Em nome da Cafelma, né, que cada uma possa utilizar o seu tempo para fazer as suas considerações. Mas a gente antecipadamente já agradece. Queridas, eu vou iniciar já. Para mim é uma alegria, né, estar participando. Não tenho conseguido participar das reuniões da Cafelma, né, por diversas outras atividades, mas aqui a gente vê a mobilização de mãe, de painho, para fazer acontecer, né, esses momentos da Cafelma, e o quão ricos eles são. E é uma alegria estar aqui com vocês, ver tanto rostinho querido, tia Rita e tio Mel, que ali, né, maravilhoso, saudade de vocês, saudade de todos vocês, gente. E que o debate aqui de hoje, né, o singelo debate aqui, possa ter inspirado a gente a estudar realmente a codificação, estudar o livro dos médiuns, né, e utilizar todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona, né, para o nosso próprio engrandecimento espiritual. Então, alegria estar aqui com vocês e vamos embora. Vamos para a próxima. Lorena? Estava abrindo. E aí, gente, muito obrigada também com o Marco, fico muito grata desses momentos, né, de conversa, e aqui uma conversa entre amigos, né, porque
nos deixa mais felizes, confortáveis, né? Ver os rostos conhecidos, né? Matar um pouquinho da saudade. Mas é a conversa entre amigos, e deveria ser assim, né? Nos nossos estudos, a gente se sentir confortável para falar, para perguntar, para debater, saber que ninguém tem essa verdade, né? E a gente tem esse amparo, um amparo da espiritualidade, né? Em todas as casas, um amparo da doutrina. E a gente está aqui para compartilhar e para aprender. O assunto da mediunidade é sempre volta para mim e eu adoro conversar sobre ele, porque ele é presente, né, com as nossas vidas, e cada um sente de uma forma diferente. Enquanto que quando a gente começa a conversar sobre, sempre tem alguém que vai trazer um exemplo, vai puxar, e quando vê, está todo mundo falando sobre sentimento, e que mediunidade é sentir, né? E agora que estamos em um período difícil, como que esses sentimentos nos inundam, né? Para que a gente possa utilizar essas ferramentas como o livro dos médiuns para entender os processos, né? Mas principalmente para nos entendermos, né? Como eu disse, é a tarefa principal, né? Que a gente se entende, se compreende e assim começa a entender e compreender os outros, né? Enquanto sociedade. Então, só agradecer, a gente está aí para as próximas também, né? É sempre um prazer viver essa experiência. Ai, gente, muito feliz de estar aqui com vocês. Foi um prazer. E eu só participei na última Cafélma, né, presencial. Como o Mai disse, só foi um momento que foi o do Quilo, né, da campanha do Quilo. E só participei dele e foi pouco, mas já quero ir presencialmente em próximas Cafélmas, se Deus quiser. E assim, vai vir a vacina, né, como disseram aí, vai dar tudo certo. Mas já deu para sentir essa união, porque a gente não precisa estar perto para estar perto, né? Estar unidos em ideal, em amor, em espírito, e para estar sentindo tudo isso. Então foi um prazer de estar aqui na Cafélma com vocês. Apesar da distância, a gente tá junto. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus esteja nos nossos corações, que a gente tenha sentido esse amor. E essa Cafélma que eu já quero participar, porque eu escutei tanto das meninas e dos outros jovens que participaram, o pessoal do Rio Grande do Norte, todo mundo falando. Então, um cheiro. Muito obrigada. Beijo no coração de vocês, gratidão mais uma vez, querida Lorena, do Rio Grande do Norte, querida Isabela da Paraíba, querida Maiara, daqui da Paraíba, nós amamos vocês, e a Cafélma abraça, e vocês já estão com um contrato assinado para as próximas participações, também presencial, não é, Célio? Quiçá no próximo evento presencial também, e aguardem novos convites para novamente estarem conosco mesmo na telinha. Vocês vão estar conosco, ok? Obrigada mesmo, continuem conosco. E é um momento de muita gratidão. A espiritualidade amiga abraça cada uma de vocês e todos nós que aqui nos encontramos para podermos continuar com esse movimento de aprendizado, de fraternidade, que é a Cafélma, e unidos sabendo que a nossa transformação moral e espiritual ela vai se processar e nós, então, iremos ajudar muitos em humanidade a também conhecerem os ensinamentos de Jesus, acima de tudo, através do nosso exemplo. Obrigada, meninas. Sintam-se muito beijadas e abraçadas, amamos vocês. E agora, para fechar com chave de ouro, é ele, o poeta Merlânio Maia, que traz a emoção, Merlânio Maia é energia, que traz tanta coisa boa e rememora momentos anteriores da Cafélma. É com você, poeta amado. Merlânio Maia. Olá, pessoal. Há quanto tempo que eu não vejo vocês? Tudo bom aí? É uma alegria muito grande e a gente já fica com pena. Eu me emocionei no início e depois veio a resposta, porque nós estamos interessante. A gente se vê na telinha, né? Mas espiritualmente, vocês sabem que a espiritualidade pode tudo, a gente está reunido numa sala, está todo mundo reunido numa sala, eu acho que é no plano espiritual, e está todo mundo reunido, não estamos distante não, estamos próximos, né? E por isso que eu me emocionei tanto. Me emocionei lembrando das Cafélmas, me emocionei lembrando quanto a Cafélma me fez bem. Eu posso falar por mim, não é? Me fez bem desde o tempo
Mas teu pai travou. Travei? Voltou, pai. Travei ou não travei? Não ligue não, porque Travou e voltou. Aí eu travo, eu faço assim, aí trava, aí fica. Então vamos lá, lembrar aquela que foi uma das melhores caféumas. Todas são boas, mas aquela foi muito especial, aquela do Rio Grande do Norte, né? Que a gente ficou, não foi mais. A juventude maravilhosa, e era muita arte, era muito aconchego, era muita diversão, muita alegria, muito estudo envolvido. Ah, que coisa maravilhosa. Aí nós na oficina, nós fizemos essa música lá, né? Seu Wilson, que está aí, inclusive, estava até lá com a gente. Seu Wilson, que eu só estou vendo a carequinha mesmo, seu Wilson, mas estava com a gente também lá. Então a música era assim. Toda café eu faço uma música diferente na oficina. Aliás, eu faço a melodia e todo mundo faz a letra, junta, todo mundo faz a letra. Então a música é assim. Vê que recanto de amor, vê que ambiente de paz, vê quanta felicidade e fraternidade a café vê quanta felicidade e fraternidade a café nos traz. Assim também em cada coração, todos unidos com muita emoção. A força da luz do Senhor, Consolador. A sintonia em cada coração, todos unidos com muita emoção. Sinto a força da luz do Senhor, divulgando Consolador. A caravana vai pelo Nordeste além. Todo o Brasil se ilumina, café uma termina, a semente do bem. Todo o Brasil se ilumina, café uma termina, a semente do bem. A sintonia em cada coração, todos unidos com muita emoção. Sinto a força da luz do Senhor divulgando o Consolador. A sintonia em cada coração, todos unidos com muita emoção. Sinto a força da luz do Senhor divulgando o Consolador. Somos irmãos de ideal, todos irmãos de Jesus, vivendo a caridade, com amor e humildade, a caminho da luz. Vivendo a caridade, com amor e humildade, a caminho da luz. A sintonia em cada coração, todos unidos com muita emoção. Sinto a força da luz do Senhor divulgando o Consolador. A sintonia em cada coração, todos unidos com muita emoção. Sinto a força da luz do Senhor divulgando o Consolador. La 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 ya, la la ya, la 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 ya, la la ya, la 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 ya, 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 la ya, la 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 ya, 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 la la ya. A sintonia em cada coração, todos unidos com muita emoção. Sinto a força da luz do Senhor divulgando o Consolador. A sintonia vai decorar coração, todos unidos com muita emoção. Sinto a força da luz do Senhor divulgando o Consolador. Oh, oh, oh. E a outra, né, que é para lembrar uma figura muito exponencial na Café, a gente nunca esquece aqueles que nós, assim, está nesse grupo. A gente não esquece ninguém, não esquece de Teixeira, não esquece de ninguém, de Cleante, de Ismael,
nem dos antigos, nem dos novos, né? Aqueles que partiram, aqueles que ficaram. Nós não lembramos o ano inteiro de vocês e nós amamos, aprendemos a amar aquelas figuras que chegam pela primeira vez. Chegou aqui, a gente já está amando, já é do amor, já está dentro do amor, todo mundo. Então, é uma alegria muito grande. E os jovens e adultos, e esses que eu estou vendo aqui, que são muito jovens, né? Como esse trio que falou hoje, aí tem os outros que estão na idade assim de Regina e tal, que também já vão ser jovens de novo, né? Daqui a pouco, pum, chegou de novo. É Cafelma de novo aqui, jovenzinho, brincando, e a Cafelma nunca vai terminar. Porque todos nós estamos numa caminhada que um dia todos nós seremos anjos. Qual de nós não tem nenhum defeito? Isso é a cara de Carlão. Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar, e assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mais a liberdade. O mestre falou sede perfeitos e nos ensinou essa lição, que somente o amor será eterno. Ele está a nossa salvação. Todo mundo, um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Bravo! Carlão, um beijo no teu coração, Carlão. Gratidão imensa, poeta. Agradecemos imensamente este momento, Luiz, em que você fez, a gente tirou lágrimas da gente, quem não se emociona, mas isso é imortalidade da alma, sabermos que estamos juntos, o querido e amado Carlão está conosco, vibrando também nessa energia luminar deste momento Cafelma, deste movimento abençoado. Então, estamos muito felizes, emocionados, e que bom que o nosso evento da Cafelma de 2021, de forma virtual, está terminando. Ah, que pena. Mas acontece que Cafelma não para, minha gente. Cafelma continua. Então, nos encontraremos, todos estão convidados, no próximo dia 23 de abril,
a nossa palestra virtual, nosso encontro virtual, agendem-se. 23 de abril, estaremos falando sobre dimensões espirituais no Centro Espírita, na obra de Sueli Caldas Schubert, com a querida Conceição de Pernambuco. Olha que alegria, vamos ter ela conosco, né? Aqui trazendo mais uma palestra que nos reunimos quinzenalmente. Queremos agradecer mais uma vez a participação de todos. Obrigada mais uma vez às meninas, esse trio maravilhoso. A Elidon manda um abraço grande também, né? Muito carinhoso. Elidon é o pai de Lorena, que já fez palestras conosco e vai ter novas oportunidades também agora em 2021, né? Pedimos a todos que possam orar por todos os cafeumistas, gente. Vamos orar uns pelos outros todos os dias. Coloquem nas suas orações por este movimento, para que tenhamos muito mais saúde, para que estejamos vigorosos e, embora passando por todo esse processo, mas que a gente se sinta fortalecido na fé, no amparo espiritual, nessa assistência maravilhosa. E após termos sido injetados alegrias tão luminares como agora, só nos resta, então, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, fazendo a nossa prece de encerramento, e quem convidamos neste momento, a nossa querida Simone, da Bahia, ela que vai encerrar, e aí no final, após a prece, aí a gente encerra a gravação e continuamos. Quem quiser ficar aqui junto ainda para a gente se abraçar, se confraternizar, esse é o convite que eu faço a todos vocês. Permaneçam após a prece, a gente desliga a gravação e a gente continua, porque Caféuma é isso, né? Caféuma é fraternidade continuada. Vamos agora, então, para a nossa prece final. Com você, querida e amada Simone. E aí, amigos, depois dessa noite maravilhosa, com tanta saudade, com tanta emoção, só nos resta agradecer. Vamos, então, elevar os nossos pensamentos ao alto, elevando para o nosso Mestre Jesus, agradecendo por tudo que Ele nos tem dado, por nossas vidas, por nossas famílias, por esta oportunidade de reencarnarmos com pessoas que precisam de nós, que nós estamos ajudando e que estamos sendo ajudados. Agradecer por esses encontros maravilhosos em que estamos sempre aprendendo, nos emocionando e sentindo esse amor tão grande que vem do alto e que nos envolve a todos. Te pedimos, Mestre, nesse momento, por todos nós da família Caféuma, por nossos familiares, que possamos receber de acordo ao nosso merecimento. Te pedimos também por todos os profissionais que estão à frente desta batalha, que eles sejam protegidos, amparados, como também a todas as pessoas que estão adoentadas, para que possam receber o melhor de Ti. Enfim, Mestre, só temos a Te agradecer, e vamos fazê-lo também na forma como o próprio Mestre nos ensinou, que é dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade e não a nossa, assim na terra como em toda parte. O pão nosso, material e espiritual de cada dia, nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como estamos aprendendo a perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em novas e velhas tentações, mas livra-nos de todos os males, agora e sempre. Que o teu amor, que a tua paz, se feche em torno de nós, por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus, em nome de Jesus, damos por encerrado este evento dos dias 2 e 3 de abril do Encontro Virtual da Caféuma. Que Deus nos abençoe e muita paz. Tchau, gente.